Salve Maria! Sua pregação já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar um like no vídeo e compartilhar essa pregação com seus amigos para abençoar o dia deles. Lembrando que o nosso canal é patrocinado pela Loja do Criador, lá você encontra terços maravilhosos para você e também para presentear quem você ama. O link da loja está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus te abençoe. Eclesiástico, capítulo 30, versículos 22 seguintes. Minha voz está legível? Não entregues tua alma à tristeza. Não atormentes a ti mesmo em teus pensamentos. A alegria do coração é a vida do homem e um inesgotável tesouro de santidade. A alegria do homem e da mulher torna mais longa a vida. Tem compaixão de tua alma. Torna-te agradável a Deus e sê firme. Concentra teu coração na santidade e afasta a tristeza para longe de ti. Pois a tristeza matou a muitos e não há nela utilidade alguma. A inveja e a ira abreviam os dias, e a inquietação acarreta a velhice antes do tempo. Um coração bondoso e nobre banqueteia-se continuamente, pois seus banquetes são preparados com solicitude. Palavra do Senhor. Que beleza de texto, meus irmãos, como um programa de oração, de cura interior para o estágio da vida em que você se encontra hoje. Você é adulto, na idade adulta. Você idoso, como um idoso. Você é jovem, na plenitude da sua juventude. Por isso que eu quero refletir com você nesse momento, a partir de um tema que eu classifiquei no livro Rezando a Vida, na plenitude da graça. Nós precisamos descobrir a plenitude de Deus em nossa vida a partir daquilo que nós somos. E para que a gente possa ser feliz, sendo aquilo que a gente é, a primeira grande coisa a fazer, segundo esse texto do Eclesiástico: joga a tristeza para longe do seu coração. E segundo o texto, algumas situações da vida, e aqui veja uma coisa muito interessante: não há nesse texto nenhuma analogia, nenhuma situação de acontecimentos exteriores. O que me torna feliz ou infeliz não são as coisas exteriores. O Eclesiástico diz que para você cultivar a alegria, não entregar a sua alma, a sua essência à tristeza, não se atormentar, esse é um caminho. Primeira coisa a fazer para não entregar a alma à tristeza: não atormentes a ti mesmo em teus pensamentos. Como é que nós nos atormentamos a nós mesmos em nossos pensamentos? O que é uma tormenta? É uma agitação. Atormentar a ti mesmo nos teus pensamentos é quando a pessoa fica martelando ideia negativa. Quando a pessoa fica ruminando os acontecimentos negativos
da sua infância, da sua adolescência, da sua juventude, da idade adulta. É quando a pessoa olha para os seus fracassos com lente de aumento. E isso eu reservei para falar na fase adulta da vida, exatamente por quê? Porque nós pensamos, eu não sei por que também, que o adulto é alguém que está pronto. E nós passamos a nos olhar com o critério que o mundo coloca para nós, de que nós somos pessoas prontas, pessoas acabadas, que a gente não amadurece mais, que tudo na vida já está estabelecido. O que mata o matrimônio? O que mata o sacerdócio? O que mata o entusiasmo no trabalho? A rotina. E rotina é você fazer as coisas como se já soubesse. Erro número 1 da nossa vida é a gente contar os dias como se os dias fossem só um dia depois do outro. Hoje é terça-feira, hoje é quarta-feira, hoje é quinta-feira, hoje é o dia 9 de fevereiro. E esquecemos-nos que hoje é o primeiro dia do resto da minha vida. Aliás, hoje é o único dia da sua vida. Ontem volta? Ele foi bonito ou ele foi feio? Acabou. Passou. Amanhã vem. Amanhã é um dia que nunca vem. Quando alguém falar para você que vai lhe pagar uma dívida amanhã, esquece. Porque quando chegar na segunda, ele falou, não, eu falei que é amanhã. Todo dia tem seu amanhã. Eu já disse aqui no acampamento passado que eu estive. Viva como se fosse o último dia da sua vida. Um dia você acerta. Ou não? Um dia você acerta. Então, viva como se fosse o último dia. Isso é o pessimista. E um otimista em Deus? Viva como se fosse o primeiro dia. Eu estou começando hoje. Aí nós começamos, gente, a saborear a vida. Olha a palavra que o autor do Eclesiástico usou aqui de uma forma espetacular para falar do sabor da vida. A alegria do coração é a vida da pessoa. Um inesgotável tesouro de santidade. Engraçado que as ideias que a gente tem de pessoa santa é que o santo é uma pessoa emburrada. Emburrado não pode ser santo. Emburrado leva vantagem pelo fato de que Jesus tem uma grande dívida de gratidão com os nossos parentes mais próximos. Só por isso. A santidade, 2 vezes o texto vai falar, está relacionada à alegria. A alegria do homem torna mais longa a sua vida, porque ele saboreia essa vida. Tem compaixão da tua alma. Tem dó de você, sua anta. Você precisa ter dó de si mesmo. Tem compaixão da sua alma. Torna-te agradável a Deus. Aliás, isso aqui a gente precisa dizer com muita sinceridade para algumas pessoas. Algumas pessoas são muito desagradáveis. Eu já fiz um estudo, já falei aqui também. 93% dos chatos, quando fala, põe a mão na gente. Eles cutucam a gente. Não tem chato que não cutuque você, pode ver. Ele vai falar com você, ele vem cutucando você. Quer ver aquele que chega por trás e cutuca aqui atrás da gente? Vontade de enfiar a mão na orelha. E pior é quando tem mau hálito. Que puxa na direção da sua cara. Que... É bom que lembra a gente sempre que não devemos querer ir para o inferno. Porque o inferno deve ter esse negócio, esse cheiro também. Então, tem pessoa que é uma pessoa desagradável. Ô padre, ninguém gosta de mim, mas gostar de você para quê? Que utilidade você traz para o mundo, rapaz? Aonde você passa, você deixa um rastro de fofoca, um rastro de pessimismo, um rastro de negativismo. Você é um estraga-prazer, você já venceu o prazo. Tem pessoa que faria um grande favor para si mesmo. Tem compaixão da sua alma. Torna-te uma pessoa agradável a Deus. Nem Deus quer você no céu, porque você vai torrar para a ciência dele. Você tem que descer anti-horário. Você tem que ir para aquele sentido negativo onde você está indo.
Então, santidade tem a ver com alegria. E uma alegria que não vem de fora, não é euforia. Euforia é uma alegria baseada em coisas e em pessoas. Triste daquele e daquela que coloca a razão da sua alegria nas coisas de fora. Porque essa pessoa não vai conseguir ser feliz. Ela vai enxergar o quê? A primeira vez que eu fui à Alemanha, eu fiquei encantado com a Alemanha. Foi a primeira vez que eu saí fora do Brasil para a Europa. Fui trabalhar, fiquei uns 20 e poucos dias na Alemanha. Então eu fiz uma viagem de trem da cidade de Bruxal até a cidade de Colônia. Isso deve dar umas 4 horas de trem. E eu ia extasiado. Vocês imaginam um rapazinho lá do Biguá andando de trem na Alemanha. Ah, era muito chique demais. Eu me sentia a pessoa mais importante do mundo. Estava eu e o Padre Sérgio. Aí, depois de 1 hora mais ou menos, me deu uma sede, eu falei para o padre, vou tomar um negócio aí. Ele falou, vai lá no vagão, que é bar. Aí fui. Você vai andando por dentro do trem. Chega aquele vagão, ele é mais alto, aquele vidro enorme assim aberto, né? Aí eu encostei numa coluna, peguei uma lata verdinha assim de cerveja. Uma cerveja muito saborosa. Naquela época eu bebia ainda, né? Agora não bebo mais, graças a Deus. Então peguei aquelas latonas de cerveja. Fui saboreando, bebendo devagar. Cerveja alemã, olha o que você quer. Estava tomando em português, mas era alemão. Aí eu encostei na coluna, um ferrinho assim, fiquei olhando, mas era a coisa mais linda. Aquelas paisagens lindas, a estrada do automóvel passa do lado, o rio, aqueles castelos. A Alemanha é um jardim, a Alemanha é um dos países mais belos do mundo, uma organização, a gente vai extasiado com aquilo. Aí eu notei que na última mesinha assim do vagão, que é um barzinho, não é? Então a última mesa tinha um casal brigando em alemão. O alemão é uma língua muito apropriada para você xingar uma pessoa. Porque o alemão, quando fala, parece que ele está xingando. Até na missa fala, Brotleben. É o pão da vida, mas parece que está xingando a gente, né? Então, a língua alemã já ajuda você, porque você vai lá, você está falando com raiva, já ajudando a pessoa. Diferente do francês. Francês, você xinga a pessoa, ela pensa que você elogiou ela. Porque faz um biquinho assim, fala, merci, au revoir, né? Ele está xingando, você está falando que você é uma anta. Merci beaucoup. Se não é padre, vamos lá. O alemão não. Aí ele estava brigando em alemão. E briga em alemão pior ainda. Schweinerei é o mínimo que fala um para o outro. Schweinerei, porcaria. Também não vou ficar ensinando palavrão em alemão a vocês. Tem mais coisa para aprender aqui. Aí, explicando, eu voltei lá pro vagão. E comentei com o Padre Sérgio. Foi engraçado, tinha um casal lá que fiquei com dó deles. Eles estão brigando o tempo todo lá. E notei uma coisa. A cortina do lado da mesinha deles, fechada. Tá. 1h30, 2 horas depois, voltei. Eles continuavam brigando. Então eu pensei na minha cabeça naquela hora. Imagine a hora que chegasse na estação ferroviária de Colônia. E aquele casal estivesse também fazendo como eu, pela primeira vez a viagem de trem de Bruxal até Colônia. Imagina se tivesse lá um repórter e perguntasse, Padre Léo, como é para o senhor a viagem de trem de Bruxal até Colônia? Eu ficaria 1 hora falando das belezas que eu vi, das cidades lindas. Passamos em Frankfurt, passamos em Mainz, passamos lá pertinho de Schoenstatt. Você ia ler nome em alemão é bonito, né? Aqueles nomes imensos assim. Olhando aquelas palavras assim que tem 25 letras, uma vogal, o resto é tudo consoante. Você tenta ler aquilo aqui, parece que você está lendo em línguas, uma coisa bonita, né? Então eu ficaria 30 hora, 1 hora falando. E se perguntasse para aquele casal? Não notei nada. Você notou alguma coisa? Não notei nada. Não. Mas por quê? Porque é feio o país? Que a viagem é feia? Não. Porque eles fizeram uma opção. Eles fecharam a cortina
E eles ficaram olhando um para o defeito do outro. É exatamente essa imagem que eu tenho da viagem da vida. O meu irmão, minha irmã, a vida é uma viagem que você faz uma vez só. Hebreus 9, 27. Uma vez só essa viagem e depois acabou. Morreu. Viva bem. Aproveite para saborear a vida. Aproveite para ver o lado bonito das coisas, das pessoas, para vibrar com você, para olhar para as situações difíceis como fonte de amadurecimento, como fonte de crescimento. Mas se você pinta o seu coração com essa sujeira que está aí, o mundo não presta? Será que é o mundo que está estragado? O meu coração está estragado. Gente, para mim a coisa mais profunda que está nesse texto do Eclesiástico é exatamente isso. A tristeza ou a alegria não está baseada em situações exteriores, está baseada numa decisão, numa atitude. Eu, porque tenho Deus, porque o Senhor está em mim, o Senhor age em minha vida, eu quero ter meu coração voltado para o alto. É meu dever e é minha salvação louvar o Senhor em todas as circunstâncias, inclusive aquelas situações difíceis. Agora, se nós colocamos uma máscara, por quê? Porque eu sou adulto, porque a sociedade exige isso de mim. Você já é homem, você já é mulher, você já tem que assumir isso. Aí a pessoa vai viver estressada. A palavra estresse aparece aqui, não aparece? Versículo 26. A inveja e a ira abreviam os dias, e a inquietação, o estresse, acarreta a velhice antes do tempo. Tem alguns aí que estão muito inquietos, que está ficando esculhambado, meu filho. Você não deve olhar muito para maracujá, porque diz que se a gente fica olhando para uma coisa, a gente vai ficando parecido. Tem gente que está ficando parecido com maracujá, que ele está murchando. Enquanto não reencontrar essa alegria interior. Agora, aqui o versículo 26 diz que tem duas coisas que você tem que jogar fora do coração, se você quer viver a alegria de Deus. Primeira coisa que você tem que jogar fora do coração é inveja. E o que é inveja? Inveja é eu inquietar o meu coração a partir das coisas que as pessoas têm ou deixam de ter, faz ou deixam de fazer. Inveja é você viver se colocando no lugar do outro. E ira é trazer o outro para viver dentro de mim. Ira é ficar remoendo uma situação. E aí, de uma coisinha desse tamaninho, você vai evoluindo, evoluindo não, porque senão seria evoluir. Você vai aumentando, você vai inchando isso, vai empanturrando o seu coração, porque você passa a ruminar. É uma coisinha de nada. Talvez a pessoa nem pensou em ofender você. Talvez a pessoa nem lembrou que você exista. Mas você se colocou como centro. Então você agora vai cultivar a ira, os sentimentos de rancor, os sentimentos de tristeza. O seu coração vai ficando numa inquietude. Para que você está inquieto do jeito que está? Para ir para onde? Meu Deus do céu, a vida moderna trouxe tantas facilidades, e no entanto, o que as pessoas estão fazendo com o tempo que sobra? Estão aproveitando para ser mais infeliz, e estão encontrando justificativas para a infelicidade. Tenha compaixão da sua alma, tem dó de você, diz o Eclesiástico. Não encha mais o seu coração com essas porcarias que o mundo está ensinando, porque o mundo precisa ter domínio sobre você. E uma das formas de fazer com que a gente seja um adulto infantilizado é exatamente isso. Porque nós colocamos a razão da nossa vida fora de nós. Nós colocamos a razão da nossa alegria fora de nós. E ficamos encontrando justificativa para a tristeza, para a angústia, para a lamúria. De um probleminha, a pessoa cria um problema enorme. E com um detalhe: quem não tem problema, cria. Já observou isso? Eu gosto de encontrar pessoas que têm problema sério para resolver. Quando a pessoa tem um problema sério para resolver, ela busca uma força interior. Quando a pessoa passa por uma situação realmente limítrofe, uma situação muito difícil, de uma doença grave, de um problema sério, a família se une.
Família que passou por problema sério é uma família muito mais restaurada. É uma família que depois sabe saborear a alegria da vida. Agora, pessoa que não tem problema, a maior parte das pessoas hoje não tem o que fazer. É uma vida sem sentido. É uma vida voltada para a inutilidade. Então pensa você agora. Qual é o benefício que a humanidade lucra com a sua vida? Se por acaso você ficasse doente e fosse pedir a Deus, Senhor, cura-me, e o Senhor resolvesse lhe fazer uma pergunta, eu vou curar você para quê? Quais seriam as justificativas que você daria para Deus? Evangelho de hoje. Jesus curou a sogra de Pedro. E ela imediatamente começou a servi-los. Pensa bem, você está pedindo uma cura ao Senhor. Porque eu vou perder a minha fé. Deus vai ficar muito problemático com você. Nossa Senhora, Deus entrou em deprê por sua causa. Deus está tão sentido que você não acredita mais nele. Deixa de ser besta, eu sei que precisa de Deus, não é Deus que precisa de você, ora. Deus que precisa de mim? Parece que eu faço um favor a Deus. Não, hoje Deus deve estar muito feliz, porque eu rezei, eu falei em nome dele, eu cantei, eu louvei. Se eu não louvo, o Senhor fica muito troncho, muito triste. Hoje ele está abatido porque eu não louvei. Aí eu louvo o Senhor, ele fica todo feliz, como se fosse um político que precisa de elogio barato. Não. Então quando você perguntava para Deus, Senhor, por que eu não fui curado ainda? E o Senhor vai olhar para você e vai dizer, eu estou dando uma chance a você. Eu estou esperando para ver se é deste, se é besta. Porque não adianta, igual aquele sujeito que estava no hospício, bater na cabeça na parede. Para que você está dando cabeçada na parede? É tão gostoso a hora que para. Então não dê cabeçada na parede. Você não nasceu para ficar dando cabeçada na parede. Padre, por que será que Deus não atendeu a minha oração? Para quê? Que benefício você trouxe para a sua comunidade com o dom da sua vida? Ou a sua vida é você no centro, só pensa em si mesmo, só pensa nos seus próprios interesses, só pensa nos seus próprios problemas, procura Deus quando está no desespero. E aí, ontem à noite a gente viu algumas coisinhas bem simples disso. Aí, na hora que a coisa aperta, você vai no primeiro lugar que mandava você ir. Quantos aí que se dizem católicos e depois de adulto? Porque esse é um pecado típico do adulto. Não é da infantilidade, não. Então se diz católico, mas na hora do problema, vai lá no centro espírita. Vai entrar no ano, vai lá consagrar o seu ano para manjar. E dá não sei quantos pulinhos na água lá. Pendura os cordões não sei do que. Lê horóscopo, vai se misturando. E o demônio está amarrando você. A hora que ele te prendeu, você vai ver, meu filho. Deita você para você mugir, feito uma mula velha no chão. E ele não solta mais, porque é isso que ele quer. Nós católicos temos que tomar uma atitude, gente. E uma atitude muito séria. Porque esse é o pecado número 1 que os adultos fazem contra Deus. Que lugar Deus ocupa em nossa vida? Olha a história do povo de Deus. Cada vez que o povo de Deus se afasta de Deus, tudo vai mal em sua vida. Essa é uma constante do Gênesis até o Apocalipse. Todas as vezes que acontece alguma derrota, todas as vezes, sem nenhuma exceção, acontece uma derrota, acontece uma doença grave, a pergunta que se faz é, onde foi que nós nos afastamos do nosso Deus? E aí, a Bíblia tem umas soluções drásticas. A gente, quando lê a primeira vez, até se assusta. Quando o povo de Deus vai muito mal, Deus chama o profeta e diz, descubra no meio do povo quem é que está com um ídolo falso. E quem tiver, mata ele e a família toda. Isso não é uma vez só na Bíblia. Vários casos. E aí a gente pode pensar, meu Deus, mas que absurdo. Onde está o amor? Eu só penso no amor quando é a meu favor. Mas Jesus deixou bem claro, eu vou usar com você a medida que você usa com o seu irmão. A mesma medida.
Jesus já garantiu, a mesma medida com que você medir, você será medido. Jesus deixou bem claro, o que derruba a casa não é a chuva, não é ventania, não é enxurrada. O que derruba a casa é a base mal feita. Então, meu filho, se você está lá balança, mas não cai, está na hora de você se firmar em Deus. Isso significa ser adulto. Adulto não é alguém que está pronto. Adulto é alguém que sabe aonde fixar a sua história, que sabe aonde fixar a sua vida, que sabe que sem Deus não consegue absolutamente nada. Mas nós, quando fizemos essa opção, por viver nas aparências, por fazer aquilo que as pessoas desejam que a gente faz, nós vivemos para os outros, nós vivemos nas máscaras. E aonde é que nós podemos tirar a nossa máscara? Infelizmente, nem dentro da própria casa. Por isso que nós hoje percebemos o índice de pessoas adultas, maduras, viciadas em droga. É muito mais, aliás, tem uma diferença muito interessante. Talvez o número de jovens que se viciam em drogas seja maior do que o grupo de adultos que se vicia, se você olhar objetivamente falando, números isolados. Mas quando a gente trabalha na dependência química, a gente descobre que o índice de jovens que deixam a droga é muitas vezes maior que o índice de adultos que deixam a droga. Por quê? Porque o adulto não consegue reconhecer a sua fraqueza. Principalmente o homem. Acha que o problema está nos outros. E não consegue reconhecer, eu sou fraco, eu sou limitado. Gente, não vamos pensar que porque eu tenho 40 anos, 50, 60, 70 anos, porque eu já sou homem, porque eu já sou mulher formada, que eu não continuo precisando dos mesmos carinhos, da mesma ternura que eu precisava quando tinha 2 anos de idade, quando tinha 10, quando tinha 15. Mesma coisa a minha sexualidade. Eu sou um homem, eu sou uma mulher adulta, realizado na minha vida, feliz no meu matrimônio, feliz no meu sacerdócio. São Paulo diz, quem está de pé, cuide para não cair. Porque quanto maior a árvore, muito pior é o tombo. Inveja e ira abreviam os dias. Então inveja é eu viver lançando o meu coração naquilo que o outro faz ou deixa de fazer. E a inveja do outro rompe a minha comunhão com Deus. Caim e Abel. Sara, olha a guerra aí. Sara e Agar. Os descendentes de Ismael, os descendentes de Isaac. Os descendentes de Israel. A Bíblia diz bem claro que Herodes não queria condenar Jesus. Pilatos também não, porque sabia que os judeus tinham entregue Jesus por inveja. A inveja é fonte de morte. O livro da sabedoria diz, foi por inveja do demônio que a morte entrou no mundo. Então eu não posso cultivar dentro de mim a inveja. E o que desperta a inveja? Eu ficar me comparando com o outro. Você não tem que se comparar com ninguém. Se você quiser se comparar com alguém, o único referencial que o católico pode comparar, eu citei o texto aquela hora e agora eu leio, Romanos 8, 29. Única pessoa que o cristão pode se comparar. Os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho Jesus. Se você quer se comparar com alguém, a única pessoa com a qual você pode se comparar, em toda e qualquer circunstância, você pode se comparar com Jesus Cristo e mais com ninguém. E comparar-se com Jesus como aquele que deu a sua vida por mim e por você. Mas se nós vivemos nos comparando com a pessoa, meu Deus do céu, primeiro que você não tem um grau de comparação. Como é que eu vou eleger o melhor cantor? Se a música é diferente, se o tom de voz é diferente, o estilo de música é diferente. Como é que eu vou escolher o melhor pintor? Como é que eu posso comparar, por exemplo, Michelangelo com Renoir? Renoir não sei nem quem que é. nem nunca ouvi falar nele, né? Como é que eu vou comparar? Eu não conheço. Agora, você vai num grupo de pessoas, eles ficam olhando para aqui e falam, que coisa linda, né? Que espetáculo, olha que beleza. Vai numa exposição de artes abstrata.
que são as manchas, assim, parece que uma vaca passou o rabo assim no chão e ela dá aquela rabada na parede. Você olha, nossa, olha que coisa abstrata, a luz que vem dessa pintura, parece que emana daí uma força, que coisa linda. Eu fui na casa de um casal amigo meu, não posso citar o nome deles, que são muito conhecidos. Fui na casa deles, um apartamento novo. Olha que coisa linda. Olha a sala como ficou bonita. Olha esse quadro. Eu fiquei olhando o quadro. Não é lindo? Aí a mulher foi lá dentro ver um negócio e falei para o marido, escuta, a assinatura do autor não está errada, não. Estava de ponta cabeça. Olha que obra de arte mais linda. Aquilo de ponta cabeça eles não tinham descobrido. A assinatura dele está de baixo para cima aqui. Aí viramos, olha, muito mais bonito. Eu tenho tanto dó de gente boba. Tomara que eles estejam assistindo, eles vão me brigar muito comigo. Mas eu não estou falando o nome deles, estou falando, não estou. Pensa bem, um quadro de ponta. E se chegasse uma outra pessoa que não fosse tão caridosa feito eu, hein? Ia ser capaz de sair falando deles por aí afora, né? Eu não citei o nome. Ai, que obra de arte mais linda! Gente. Eu tenho dó de gente boba. Dó demais. Porque eu vi aquela Gisele desfilar com aquela calça. Eu acho que se eu vestir a calça eu fico bonito igual ela. Oh, meu Deus do céu. Quem é feio, conforma-se. Mas não tente se comparar que vai ficar mais feia ainda, mais desajeitada ainda. Quem não sabe usar maquiagem não usa, porque é medonho. É medonho. A pessoa não sabe combinar a cor. Ela põe um batom de uma cor, põe aquele negócio azul aqui nos olhos, pinta a cara, e põe aquele negócio desse tamanho, e põe aquelas roupas de listra assim, já é gordo. Você olha para aquela listra, aquele estica, aquilo parece um colchão amarrado por meio. Não adianta. Aí não sabe por que os outros riam de você. Busca a alegria que está aqui dentro. Não inveja ninguém. Não se compara com ninguém. Você é único no mundo. Você não tem que ser melhor que ninguém. Volta o que nós falamos na primeira pregação desse acampamento. A ciência diz que você é único. Gente, Lula, o nosso presidente da República, é o segundo homem mais votado da história do mundo. Lula se tornou presidente do Brasil com 52 milhões de votos. É muito voto. O Serra está tentando fazer conta até hoje. É muito voto. 20 milhões de votos de diferença. Mas é muita coisa. Está louco. Isso é 2 Portugal. É quase uma Argentina. É muita coisa. É maior que o estado das Minas Gerais. É Minas Gerais e Rio de Janeiro junto. É muita gente, mas é muita gente. Por você, para nascer, teve uma votação, no mínimo, 6 vezes superior ao do Lula. Você veio no meio de 300 milhões. E quem escolheu? Deus. Olha o eleitor. Olha o eleitor. Teve muita gente que votou no Lula porque estava com raiva do FHC. Teve gente que votou no Lula porque achou que ele ia dar emprego para todo mundo, já que ele foi operário. Teve muita gente que votou no Lula porque o patrão mandou votar. Agora Deus não, ele tinha escolha. E ele escolheu você. Ele me escolheu. Por isso, para de ser besta e ficar acreditando que vai ter reencarnação. Deixe de ser besta. Se tivesse 2 vidas, Jesus seria o primeiro a nos ensinar. Porque ele diz, eu vim mostrar que eu sou o caminho. Gente, quem trabalhou com lixo reciclado, quem começou esse negócio, foram os alemães. Deus não trabalha com lixo reciclado. Ele não vai aproveitar um espírito velho em alma, uma alma velha num corpo novo, não. A sua vida é única. Você não vai voltar, não. Não adianta ficar querendo fazer evocação dos mortos. Eu estou falando isso e isso é uma coisa muito séria. E nós estamos vendo dentro da igreja as complicações que isso tem dado. Porque hoje você encontra até padre
não sei bem se é padre, que é capaz de aconselhar você a ir lá num centro espírita para ver se manda para você uma carta psicografada. A maior prova de que a carta psicografada é falsa é que o morto não sabe o endereço da própria casa para mandar a carta. Ele precisa mandar lá não sei aonde. Pensa bem, em vida nunca escreveu um bilhetinho para a pessoa, nunca deixou escrito nem no guardanapo, eu amo você. Marido e mulher que nunca passou um e-mail, nem um inteiro para o outro. Aí depois que morre, fica desesperado. Viva direito, a sua vida é única. Eu, como adulto, tenho que assumir, minha vida é única. Deus me escolheu. Eu tenho uma responsabilidade, tenho que pensar nela. Então volta a pergunta, por que Deus não curou você? Eu já vi tanta gente ser curada, por que eu não sou curado? Porque Deus não vai perder mais tempo com você. Deus já está vencendo o prazo, Ele está começando a se irritar com você. Mas Deus é misericordioso. Então dá uma olhada na Bíblia, com quantos que Ele se irritou. Moisés, o grande modelo de homem bíblico, não entrou na terra prometida. A justiça de Deus é dureza também. Jesus amava profundamente Judas. Judas tinha um carinho especial de Jesus. Judas era um homem de confiança. Judas era o braço direito de Jesus no setor econômico. Judas cuidava das contribuições do grupo. E, no entanto, Jesus tentou salvá-lo. Antes dele tomar a decisão de negar Jesus, de trair Jesus, Jesus tentou salvá-lo. Jesus falou diretamente com ele, e ainda com uma delicadeza tão grande que os demais apóstolos nem perceberam que Jesus estava chamando a atenção dele. Mas quando Judas decidiu, Jesus falou: o que você tem que fazer, faz logo. E depois que ele fez, gente, não adiantou nada a lamúria. Sabe que é uma coisa que me impressionou muito no Evangelho? É que se você olhar do ponto de vista jurídico, a confissão de Judas é a mais perfeita confissão que você tem na Bíblia. Judas se arrependeu do que fez. Judas confessou publicamente o erro dele. Judas devolveu tudo que ele tinha ganho com o pecado e ainda assim cometeu suicídio. E diz São Pedro que o corpo dele se espatifou de sangue num vale lá chamado Vale da Morte. Por quê? Porque nós muitas e muitas vezes estamos brincando com Deus e com as coisas de Deus. Então você vai lá na igreja, você estica a sua língua lá, recebe a Santa Comunhão, põe uma camiseta com Nossa Senhora que vai até no pé, põe um escapulário desse tamanho, enrola terço para não sei quantos lados. E na hora do primeiro desespero vai para onde? Vai para o centro espírita, vai para o Pai de Santo, vai fazer reiki, vai mandar pôr a mão na cabeça lá para fazer na cabeça, dá choque de uma vez, mas dá um choque de uns 350 mil volts na pessoa, que resolve o problema dela. Eu vou praticar acupuntura também lá em Betânia, pode ir lá, mas eu vou fazer com bambu, que eu quero estrepar a pessoa. Você deixa de ser sem vergonha, assume sua fé. O que tem, padre? Todas as religiões são iguais. Jesus diz: eu sou o caminho. Um dos grandes pecados que o adulto comete, e que é fonte de tristeza, que é fonte de sofrimento, é essa contaminação maligna. Porque meu avô era, meu pai era, meu tio era. A Bíblia deixa bem claro que o seu pai, ou sua mãe, ou você não vai fazer a sua salvação. Você não chega no céu sozinho, mas não é o outro que leva você para lá. Você tem que com o outro ir. Por isso que eu não tenho que me comparar com ninguém. Por isso eu tenho que me unir ao outro. Eu tenho que ser melhor, não do que o outro, melhor para o outro. Para que junto a gente construa o reino de Deus em nossa vida. Mas é preciso a gente começar a levar a sério isso. Nós estamos vendo, gente, as consequências dessas contaminaçõezinhas religiosas. Que começam com esses pantuás que se vende por aí, que começa acendendo esses incensos que você encontra, se você quiser um dia incenso para queimar na sua casa, que seja um incenso sagrado,
A não ser em livraria religiosa católica, que se vende um incenso em pedrinha, apropriado para adoração ao Santíssimo, e a igreja não usa, a não ser em situações solenes. Fora disso, qualquer incenso que você está queimando não é para Deus. E o espírito que ele está mandando embora de lá é exato. O primeiro espírito que vai embora com aquele incenso é o Espírito Santo de você. E você é templo do Espírito Santo. Você tem que começar a pensar nisso. Você tem que começar a pensar que essas invocações aí de fadas não sei do que, de anjos cabalísticos, de gnomos e mais não sei das quantas, que isso está levando o nosso povo à miséria, porque nós sabemos os malefícios que provoca na vida quando se brinca com Deus. Será possível que Deus estava brincando com Moisés? Um homem que com 120 anos de idade caminhou durante 40 anos. Um homem que falava com Deus face a face. Um homem que fez um jejum, o dobro do jejum do próprio Cristo. Sabe o que é isso? Cristo ficou 40 dias e 40 noites em jejum. Moisés ficou 80 dias e 80 noites por amor ao povo. Moisés nunca pediu nada para si mesmo. Tudo que Moisés pedia para Deus era para o povo. Mesmo quando Deus se irritou que queria acabar com aquela bando de sem vergonha, que era aquele povo lá que ia e voltava para o pecado, como nós também fazemos. Moisés ia lá e jejuava e pedia: meu Deus, não faça isso, porque senão os inimigos vão dizer que é o Senhor que não tem força para salvar. Moisés não pedia nada para ele. Mas ele não entrou na terra prometida. E ele viu a terra prometida. Ele foi lá, o monte que está em frente de Jericó, de lá ele viu, e com um detalhe, a Bíblia diz que ninguém sabe até hoje onde está o túmulo dele. Há tradições até que diz que foi levado para a terra prometida o seu corpo, escondido, por isso que até hoje ninguém sabe. Para mostrar para nós que Deus é fiel. E muitos de nós estamos fazendo o itinerário de Moisés. Muitos de nós estamos vendo a terra prometida. Você vem num acampamento desse, você vê a terra prometida. Você vê a libertação que Deus faz na vida das pessoas. Você vê jovens sendo restaurados. Nós estamos, graças a Deus, não estamos cansados, porque isso não cansa nunca. Mas nós já estamos acostumados a ver jovens libertos. Gente com cura espiritual profunda. Gente que era viciado no cigarro, viciado na bebida, viciado em drogas, viciado em pornografia, em prostituição. Gente que era viciado no roubo. Gente viciado no jogo. E que está tendo uma libertação linda, profunda. Gente que fica do lado da gente e que transforma a sua vida. Nós estamos vendo a terra prometida, mas muitos de nós não entraremos nessa terra prometida, porque estamos consagrando nossa vida aos ídolos, e aos ídolos mortos do pecado, das falsas doutrinas, das falsas religiões. E o mais triste dos tristes, esse não é o pecado número 1 do adolescente, da criança e do jovem. Esse é o pecado número 1 do adulto, que vive numa prostituição contínua e constante contra o seu Deus. É hora de dizer um basta. É hora de mandar embora da minha vida esses objetos consagrados aos ídolos, esses objetos consagrados aos demônios, porque os demônios vão se disfarçando. A nova era é especialista em disfarçar através de falsas doutrinas, de falsas religiões, de objetos consagrados, de posturas de oração consagradas, de nomes consagrados, de gestos consagrados, de roupas consagradas. Gente, eles estão fazendo um trabalho violento. Hoje não tem um shopping center desse país que você entra que não tem uma casa que venda produtos de magia, produtos que veio lá da Índia, roupa não sei da onde, vestes não sei da onde, pó para amansar doido, e nós estamos indo, mapa astral, e eu compro essas revistas que só falam de horóscopo, do mapa astral, e disso e daquilo, e eu vou misturando a minha vida. Por quê? Porque fulano mistura, ciclano mistura, mas eles estão colhendo a desgraça que o mundo está semeando. É triste pensar que quantos de nós, como Moisés, estamos chegando tão perto da terra prometida, estão enxergando ali do outro lado da terra prometida. Eu estou vendo a libertação que Deus está fazendo na vida da pessoa do meu lado, mas não estou recebendo a bênção. E é por isso que eu estou na angústia, eu estou na tristeza, eu estou entregando a minha alma à tristeza, eu estou cultivando a tristeza. E aí está dizendo, a tristeza já matou a muitos. Ela antecipa a sua vida. Ela vai tornando você. Por que fala que antecipa a própria morte? Porque a pessoa passa a viver em vida aquilo que já é da morte. Então vem o desânimo. Com qualquer coisinha a pessoa se abate, meu Deus do céu. Quem tem Deus diante de um problema ganha força para resolvê-lo.
A gente descobre que a pessoa tem fé ou não tem, é na hora das situações difíceis. E digo uma coisa a você, já disse isso em quase todos os lugares desse mundo aonde já fui pregar. O maior instante de crescimento e amadurecimento para cada um de nós são os momentos de sofrimento. Enquanto nós não passamos pelas situações de sofrimento, nós não sabemos quem nós somos. Nós vamos descobrir o nosso melhor e o nosso pior naquelas situações difíceis. Quando a gente passa por culpa nossa ou dos outros. Ali nós descobrimos quem nós somos e o que Deus pode fazer em nossa vida. Mas nós estamos procurando essa vida fácil. Esse Deus fácil, gente. Essa ideia desse Deus da nova era, ela está presente em muitos de nós cristãos. E isso é uma pena. Porque nós estamos buscando a cura interior como se fosse uma coisa mágica. Ora, para não alimentar a ira e para não alimentar a inveja, ira é trazer o outro para dentro de mim. Inveja é eu ficar olhando e mirando minhas emoções e meus sentimentos no sucesso ou nas coisas boas, materiais, ou no sucesso profissional que o outro tem. O único jeito de vencer esse mal é usar o remédio que Jesus Cristo nos deu. E que eu já salientava para isso na reflexão anterior. Se Jesus deixou garantido para nós, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. E nós sabemos que aonde Jesus Cristo chega, e vamos repetir isso na missa hoje, aonde Jesus Cristo chega, desaparece aquilo que não pertence a Ele. Aqui está um novo desafio que cada um de vocês podem fazer. Não precisa ter estudo para isso, não precisa saber ler a Bíblia para isso, não precisa ter estudado na escola Paulo Apóstolo, não precisa ter feito aprofundamento, não precisa ter feito teologia. A única coisa que precisa é que 2 ou 3, no mínimo, 4 ou 5, no máximo, de vocês queiram ter a coragem de se reunir para rezar um pela cura interior do outro. E como é que isso vai acontecer? Então você combine com 3, 4 pessoas da sua convivência, que tenham um horário possível de se conciliar. Por exemplo, as senhoras donas de casa. Hoje em dia, há horários na agenda semanal da senhora que é completamente livre. Já fez o almoço, não é dia de lavar roupa, não é dia de ir na costureira, não é dia de ir no cabeleireiro, não é dia de cortar a unha, não é dia de pintar os olhos. Você tem lá um tempo sobrando. O que faz com aquele tempo sobrando? Alguns saem para bater perna. Eu estou com tanto problema que eu vou dar uma volta, eu vou no shopping. Aí chego no shopping, eu pego e faço umas compras. Aí eu não tenho dinheiro para pagar, mas eu comprei aquilo que era fiado. Agora eu estou com mais problema ainda, porque eu tenho que pagar aquilo que eu comprei. Então você acha um horário, daquele na sua agenda, a sua atribulada agenda, porque é impressionante. A gente só encontra gente atribulada, gente correndo. Estou atrasado, estou atrasado para quê? Não sei para quê. Vai ter a eternidade inteira para ficar sossegado lá, no anti-horário. Sossegado. Lá você vai ter agitação à vontade. Você gosta de agitação? Olha o lugar certo seu, é o anti-horário. Vai lá. Então você acha o horário semanal, uma vez por semana. Segunda-feira, 3 horas da tarde. 3 horas da tarde não, quem tem a missa aqui é bom assistir. Então faz 5 horas da tarde. Terça-feira, 9 da manhã. Você levou as crianças da escola, não está na hora de fazer almoço ainda, do seu prédio. E o que nós vamos fazer, padre? Nós vamos rezar. Mas rezar a partir do quê? Da Bíblia? Não. Da Bíblia você vai no círculo bíblico, você pode fazer escola bíblica, você assiste o excelente Escola da Fé aqui na Canção Nova com o professor Felipe, ou a Bíblia do meu dia a dia com o Laércio. Aí você faz o estudo bíblico. Ali é para você rezar a sua vida. Esse é o segredo. O que eu faço para rezar a minha vida? Eu conto o que eu estou vivendo. E aí, comadre, como é que você está? Veja, quantos já se reúnem, só que ao invés de rezar a vida, se reúnem para falar da vida alheia. A profissão número 1 hoje é a pessoa poliglota. É a pessoa que sabe falar vários idiomas para poder falar mal da vida dos outros em línguas diferentes. Tem gente que estuda língua só para isso.
Então, ao invés de você se reunir com a sua comadre, com a sua prima, com a sua tia, com o seu filho, com o seu marido, com o seu vizinho, para falar da vida alheia, para falar do fulano que largou do ciclano, para falar daquela moça que largou do marido, para falar não sei do que, para falar do filho da vizinha que está usando droga, que é um maconheiro safado sem vergonha, você vai se reunir para falar da sua vida. Como é que você está vivendo hoje? Hoje eu não estou muito legal. Agora, não pense que é marcar um grupo, 4 ou 5 pessoas que eu conheço, primeiro dia que eu chegar lá, eu já sento e digo, bem, meus irmãos, nós vamos começar, então vamos começar comigo. Eu quero que vocês rezem comigo, que eu tenho muito problema com meu marido, muito problema... Não. Confiança leva tempo. As primeiras reuniões de oração, de cura interior, serão reuniões superficiais até. Primeiro porque você não sabe se aquela pessoa que começou vai continuar. Então, as 4 ou 5 primeiras semanas, as primeiras reuniões, serão reuniões de achar cada um o seu lugar, de ganhar confiança. E depois, começa com as realidades mais exteriores da minha vida. Por que eu não estou bem hoje? Mas eu sei que um problema interior que precisa de cura, ele não tem a sua causa hoje. Não é porque me aconteceu uma situação difícil hoje que eu não estou bem hoje. É na medida em que essa situação que eu vivi hoje, que ela tem uma raiz, ou na minha adolescência, ou na minha infância, ou na gestação, ou está ligada a um trauma do meu nascimento, e que eu conscientemente não sei. Por exemplo, eu tenho vício de comer unha. Eu não sei. O meu problema não é comer unha. O problema é quem sabe que quando eu estava lá na barriga da minha mãe, eu estava lá chupando o meu dedo, a minha mãe levou um soco e eu levei um trauma com aquilo e fixou. Então, leva-se tempo, porque aí é o Espírito Santo, porque veja bem, quem estará rezando por mim? O João, o José, o Joaquim, a Maria e o Antônio? Não, tem um terceiro elemento, mesmo se eu for só em 2. Tem um quarto elemento se eu for em 3. Tem um quinto elemento se eu for em 4. Ele deu uma certeza para nós. Quando 2 ou 3 se reunirem em meu nome, eu estarei no meio deles. Aí vem a importância de textos como esse que Deus me deu a graça de escrever, o Rezando a Vida, como a oração, a cura do eu interior, o excelente livrinho da Loyola, ou como alguns dos livros do Padre Alírio, e outros livros de cura interior que você conhece. Aí vem a importância, por exemplo, Dom Cipriano Chagas tem um livrinho fininho, pequenininho, a cura interior. É um bom roteiro, bem pequenininho, é um livro que você lê em 15 minutos. É um roteiro excelente. Eu sei que a coleção Paulo Apóstolo da Renovação Carismática tem 2 ou 3 livros sobre cura interior. E principalmente esses que trazem roteiros de cura interior, áreas da nossa vida. O padre Alberto Gambarini tem um excelente livro de cura interior, as emoções feridas, uma coisa assim, curar as emoções feridas, curar as emoções machucadas. Ou se não, você adquire fitas, e graças a Deus tem um monte hoje, a Canção Nova produz, mas nós temos outros lugares que produz fitas, a associação produz fitas, gente que faz cura interior, a Gabriela de São Paulo tem lindas orações de cura interior. Então eu compro uma fita daquela, nas primeiras reuniões, o grupo se reúne, se não tem dinheiro faz uma vaquinha, compra lá um toca-fita, 150 contos você compra um daquele. E aí, para não gastar a eletricidade dos outros, cada um compra uma pilha. Hoje você leva a pilha, da outra semana o outro leva a pilha. Pronto, já faz uma vaquinha ali. Escuta aquela fita. Em 1 hora você escuta a fita e depois faz uma oração. Então começa invocando o Espírito Santo, rezando as orações tradicionais que você conhece, reza um Pai Nosso, reza uma Ave Maria, peça sempre a presença de Nossa Senhora, o Santo Anjo do Senhor. Rezamos, fazemos uns 5 minutos de aquecimento em oração. Se o grupo já tem uma caminhada, faz uma oração em línguas. Depois, ore pelo da direita, ore pelo da esquerda. Se tem tempo, coloque uma cadeira. Por exemplo, lá em Betânia, onde eu moro, que nós pregamos retiros a cada 15 dias, e sempre retiro de cura interior, nós temos os quiosques à beira do lago. Então nós fizemos 7 quiosques de um lado e 3 do outro. Então são os quiosquezinhos que cabem lá 10 ou 12 pessoas. Todos os quiosques têm uma banquetinha no centro. Para quê? Para durante a oração colocar a pessoa sentada e os demais fazem imposição de mãos, reza pela pessoa. Então nós vamos fazer isso no grupo. Com o tempo, depois de 1 mês ou 2, o grupo adquiriu confiança. Um já está confiando no outro. Pode começar a abrir o coração,
a partir dos problemas exteriores, a partir daquelas realidades mais superficiais que a gente tem. Eu estou angustiado, eu estou triste. Mas por que você está triste? O probleminha com meu marido. Então vamos rezar pedindo a Deus que venha santificar o matrimônio da nossa irmã. Nós não vamos estar julgando, nós não vamos estar condenando o irmão, nós não vamos estar tentando resolver o problema, nós não vamos dar uma de psicólogo. Você não é psicólogo, não tenta ser psicólogo, deixa o psicólogo. Psicologia é uma profissão linda, maravilhosa, que pode ter uma força de unção, e aliás hoje, principalmente nos Estados Unidos, a Associação de Terapeutas Cristãos, que fazem um trabalho de cura interior, um ministério de cura interior. E aqui no Brasil, as escolas de psicologia que seguem a linha de Viktor Frankl, da logoterapia, têm feito uma ajuda, tanto nas comunidades terapêuticas, como em grupos de oração, que é um benefício maravilhoso. Agora, se você não é psicólogo, não dê uma de psicólogo. Faça aquilo que você pode fazer. O que você pode fazer? Você pode rezar pelo seu irmão. Você pode interceder. Jesus deu a certeza para nós, 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. E aí volta o esquema que nós falamos hoje de manhã. Se Ele está no meio de nós, então automaticamente nós começamos a jogar o nosso coração para o alto. Se o nosso coração está voltado para o alto, porque o nosso coração está em Deus, nós passamos imediatamente para essa oração de louvor. Então eu começo a abastecer a minha vida. Gente, você já notou que tudo na vida tem que ser abastecido? Aqui dentro desse microfone tem uma pilha. Se a pilha fica fraca, a voz, o microfone é excelente. Isso é um Shure, um dos melhores que tem. Ainda mais que vem com esse rabinho, isso é um charme, tem esse rabinho aqui. Poucos microfones têm esse rabinho, mas se ele não tiver bateria aqui dentro, então eu vou ter que tirar essa bateria e botar outra. Você pode ter um celular de última geração, celular que treme quando você quer falar com alguém, parece um retrato da pessoa, mas você tem que recarregar a bateria dele. O seu carro você tem um automóvel maravilhoso, um automóvel que custa $200 mil, um automóvel que faz tudo automático, mas a cada 400, 500, 600 quilômetros você tem que passar num posto e mandar colocar combustível, tem que abastecer. Ora, se a tecnologia moderna nos ensina que nós precisamos de oração, aquilo que a bateria, que a pilha é para o microfone, que o combustível é para o automóvel, que a bateria é para o meu celular, que a eletricidade é para a luz, a oração é para o seu coração. E você está como um microfone que não fala, um celular com a bateria descarregada, um carro sem combustível. Carro sem combustível pode ser o melhor carro do mundo. Só anda se for morro abaixo, empurrado ou carregado. É assim que muitas e muitas pessoas estão andando. Só morro abaixo, só empurrado, só carregado. Porque não estão parando para abastecer. Eu estou propondo a você nesse acampamento. Reze a sua vida. Transforme a sua vida em oração. Faça oração na sua vida. Reúna 2 ou 3 ou 4, no máximo 5 pessoas. E comece toda semana, 1 hora, 1h30 de oração. E você vai ver as maravilhas que começarão a acontecer na sua vida. Porque na medida em que nós abastecemos o nosso coração com as coisas de Deus, nós vamos mandando embora do nosso coração a tristeza, a angústia, a depressão, a amargura. E você vai ganhando força. E aquilo vai se tornando um referencial. Eu vou falar alguma coisa sobre isso na missa hoje à tarde. Vai se tornando um referencial para nós. A nossa vida vai sendo marcada. Então, aquela semana de oração, ela me impulsiona, ela me dá força para vencer mais uma semana. E quando no meio daquela semana eu estou vivendo uma situação difícil, eu estou vivendo uma situação, se eu não posso dar um telefonema para um do meu grupo, reza por mim, interceda por mim, peça a Deus por mim, aquela oração feita abastece você, e você na esperança de que depois da manhã, ou daqui 3 dias, ou daqui 4 dias, vai se reunir de novo em oração, aquilo começa a dar força. Meu Deus, nossas comunidades precisam, eu digo aqui a minha comunidade Betânia, aqui a comunidade Canção Nova, você na sua casa, você nos apartamentos que moram, vocês precisam, nós precisamos, nós grupo de sacerdotes que vivemos juntos, freiras religiosas que vivem juntas, começa a se reunir para rezar pela cura interior um do outro, começa a pedir a Deus a libertação um do outro. Se a sua família já tem uma caminhada bonita, porque às vezes nós cometemos esse pecado, às vezes nossa família tem uma caminhada linda, meu pai coordena a comunidade, minha mãe é catequista, meu filho toca na igreja, minha filha canta no grupo de oração, mas em casa nós não rezamos uns pelos outros, nós damos para os outros, nós somos
somos como um garçom que vai na festa, serve todo mundo, mas não come, não abastece o seu coração. E isso vai fazendo com que depois a gente cai. Como é comum você encontrar, padre, esse meu filho inclusive, ele já foi da carismática, esse meu filho já cantava na igreja, e eu não sei porquê, padre, ele começou a perder a fé, ele começou a perder o entusiasmo. Talvez porque nós tenhamos cometido esse pecado. E meus irmãos, sabe o que é terrível? O demônio não quer que 2 ou 3 ou 4 se reúnem em oração, porque enquanto a gente continua dividido, cada um para si, Deus para ninguém, então nós vamos continuar abastecendo o nosso coração nas falsas doutrinas, na macumba, no espiritismo, na invocação dos mortos, acendendo a vela para o Buda, acendendo isso, acendendo aquilo. Pois eu digo a você hoje, tome posse da graça de Deus na sua vida e comece a fazer isso agora. Comece a rezar a sua vida. Diga para Deus exatamente aquilo que você está sentindo agora. Se você agora está sentindo alegria, louve o Senhor. Se você agora está sentindo tristeza, peça ao Senhor. Se você agora está sentindo cansaço, entregue o seu cansaço ao Senhor. Se você está agora sentindo fome, apresente a sua fome ao Senhor. O que você está sentindo? Fale agora ao Senhor. Pelo jeito não estão sentindo nada. Fale ao Senhor. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, eu louvo, bendigo e glorifico o Teu nome por essa rica manhã que o Senhor nos dá. Nós te louvamos e bendizemos porque a Tua palavra hoje, nos 2 textos apresentados para a nossa juventude e para a nossa idade adulta, nos apresenta a necessidade da alegria como fonte da vida. Há no coração e na vida de muitos desses meus irmãos e dessas minhas irmãs, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, uma profunda tristeza e angústia pelas situações difíceis pelas quais passou na vida. Muitos e muitas desses irmãos e dessas irmãs, Pai Santo, ainda hoje vivem a angústia e a tristeza das derrotas, porque perderam o amor, porque perderam o emprego, porque estão acostumados a falar de sua vida a partir de suas perdas. Hoje eu quero colocar, Senhor, o coração desse meu irmão, ferido e machucado, na Tua presença, e é o que eu desejo honesto e sinceramente fazer nessa tarde, Senhor, junto com o Teu Filho Jesus na Eucaristia. É colocar a vida desse meu irmão, a vida dessa minha irmã, é colocar essas perdas sofridas, vividas, vivenciadas, é colocar esse coração ferido e machucado, suplicando que a Tua graça, que eu sei é muito, muito maior,